falando de um livro muito interessante. Estaremos falando hoje do livro de Eclesiastes. Esse livro é uma bênção, né? Toda vez que a gente passa por ele, estuda, sempre nós temos um aprendizado, sempre nós temos como estar aprendendo com a palavra do Senhor. Ela nos ensina de todas as formas, né? E Eclesiastes, ele fala do que nós não podemos fazer, né? Ele nos ensina o que nós não podemos fazer. Então, vamos viajar nesse livro de Eclesiastes. Eu vou estar compartilhando com vocês aí agora. É, eu não estou conseguindo entrar aqui. Eu acho que mudou o administrador. Será que a Dai consegue? Tá colocando? E até Eu agora não consigo. Eu posso talvez tentar te mudar aqui, peraí. muda Vai. o administrador que daí eu entro. Ele pede e-mail, password. Ou se você puder me passar o e-mail, password, eu consigo estar abrindo por aqui. Tá frio aí, pastor? Não, aqui tá Tô vendo calor. você com duas camisas, a gente tá assando aqui. Não, é que eu coloquei por baixo, porque essa camisa fica com a gola muito aberta. Aí eu coloquei aqui. Ok, só um minutinho. Deixa eu voltar lá. Qual que é o e-mail que está usando aqui? O admin, arroba missionarychristianchurch.com. Admin, arroba. Perdão que eu não coloquei a vinheta, mas é que eu não tenho no computador aí, não vai pelo celular, perdão. Christian Church, admin, arroba missionarychristianchurch.com. É, Tô dando como e-mail, password. Deixa eu ver aqui. Qual que é o número da senha? Adoradores, o que mais? eu te 23. escrevi aí. É, Você consegue transferir para mim? não tá me deixando. Deixa eu tentar mais uma coisa aqui, peraí. Tá. Tenta sair e aí você me transfere como roster. Consegui, perdão. Ok, ok, joia. Ok. E agora tem que abrir a garagem. Ok, agora vai. Ainda não está conseguindo, tá pedindo e-mail. Tenta colocar como um one-time authentication, sabe? A opção que ele manda um código.
Tá, deixa eu ver. Feliz. Papai tá aqui. Tá bom. Papai tá dando aula agora. Papai tá dando aula. Filho. Esse é o Pietro, viu, gente? Papai tá na aula agora. Tá bom? Amanhã eu quero ir pra Disney. E depois a gente vê isso. Eu não consigo mais mexer aqui, que agora você tá como host. Ok. É. .com. Admin of Missionary Christian Church. Twenty-three, né? Final. Tá dando inválido. Vê se te dá a opção de entrar como um one-time password ou um code. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom, aqui eu agora consegui entrar. No áudio e ok. Agora sim. Agora eu acho que é possível. Ok, deu certo. Perdão, pessoal, porque a gente estava aqui só organizando. Vocês estão me ouvindo, né? Organizando aqui a entrada, tá? Bom, hoje nós vamos falar do livro de Eclesiastes. Esse livro é um livro que nos ensina a não fazer o que Salomão fez, né, no decorrer da sua vida, né? Salomão ele foi responsável, só para a gente fazer uma explanação aqui. A história de Salomão acontece no livro de Reis, né? A gente estudando o livro de Reis, a gente consegue ver a história de Salomão. Ele foi um rei bem-sucedido. Ele não teve problemas com guerras. Existe alguns estudos, com licença, deixa eu só encostar aqui a porta que o Pietrinho faz um barulhinho. Ele alguns estudos dizem que Salomão não teve problemas com guerras e realmente Davi deixou o reinado dele limpo, clean, bem perfeito, né? O Salomão não tinha problema, ele já tinha bastante riquezas, já tinha um governo formado. E há quem diga que Salomão ele não teve também guerras porque foi um dos motivos que ele casou com várias mulheres, né? Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Foram 1.000 pessoas, 1.000 mulheres que Salomão teve na vida dele. Naquela época isso era permitido, né? A poligamia, né? Era permitido, não era escândalo, não era nada disso. Então, Salomão ele teve essa vida, né? Mas ele também começou a se envolver com as religiões, com várias princesas que vinham com outros deuses, com outros ídolos, né? Então ele acabou até servindo a outros deuses. Essa foi a vida de Salomão. E Salomão ele escreveu Cantares, né? Cantares foi um livro bem romântico. Ele falava sobre o relacionamento de um homem com a mulher. Ele estava ali na sua adolescência, no seu auge, né? Dos seus hormônios, né? E é um livro bonito. É um livro que a gente usa bastante como exemplo de Jesus e a igreja, né? E também ele escreveu o livro de Provérbios. Provérbios foi a fase onde que Salomão ele estava na sua melhor fase psicológica, na sua maturidade, e ele escreveu hoje, até nos dias de hoje, muitas pessoas usam o livro de Salomão para darem palestra, utilizam o livro de Salomão para isso, né? E o livro de Salomão, ele tem 31, o Provérbios de Salomão, né? Ele tem 31 capítulos, é interessante a gente ler um capítulo por dia, e realmente o livro
de Provérbios, que foi Salomão que escreveu, ele nos deixa mais sábio, porque ele nos ensina a atingir a sabedoria. Quando Salomão assumiu o reinado, o Senhor apareceu a ele em sonhos e perguntou para ele: o que que você quer que eu te faça, né? Ao invés de Salomão pedir dinheiro, ao invés de Salomão pedir que ele prevalecesse sobre os seus inimigos, que ele ganhasse todas as guerras, apesar de que Salomão não teve guerra, ele pediu ao Senhor apenas sabedoria. Então Deus deu para ele tanto sabedoria quanto também muita riqueza. E especifica a Bíblia que nunca houve e nunca haverá homem tão rico e tão sábio como Salomão, né? No tempo de Salomão, prata não tinha valor, porque o dinheiro era tão farto, tinha tanto ouro, ele tinha o poder de tantas coisas que ele não conseguia, a prata não conseguia ter valor diante da riqueza de Salomão. Então, esse livro eu falei um pouquinho de Eclesiastes, que era o auge de Salomão, o auge de quando Salomão estava é, na sua paixão, na sua vitalidade, né? Ele era o Salomão era bem formoso, né? Diante dos olhos dos homens. Provérbios, que foi a parte madura, e Eclesiastes, a parte madura onde Salomão era maduro, e Eclesiastes fala do livro de Salomão na sua velhice, ele conta a sua velhice, né? Então, vamos viajar por essa história. Eu vou estar lendo aqui as passagens, né, os livros, e depois eu vou estar falando sobre a introdução, sobre o contexto, sobre o título, né? Sobre todas as coisas que a gente for explanando, eu vou estar, um resumo do resumo, vou estar fazendo um resumo do livro de Salomão, né? Na introdução, diferente dos animais, que parecem bem satisfeitos em ser apenas eles mesmos, nós humanos estamos sempre preocupados, procurando meios de ser mais do que somos, ou mesmo ser outra pessoa. Examinamos nossa alma em busca de sentido, compramos o mundo pensando no prazer. Tentamos de tudo. As áreas comuns desse esforço são dinheiro, sexo, poder, aventura e conhecimento. Nossas incursões sempre apresentam ser promissoras no início, mas nada parece satisfazer. Por isso, intensificamos nossos esforços. Quanto mais nos dedicamos a algo, menos extraímos dele. Algumas pessoas acordam cedo e empreendem uma jornada tediosa e repetitiva. Outros parecem nunca aprender e se debatem por aí a vida inteira, tornando-se cada vez menos humano com o passar dos anos. Eclesiastes é uma testemunha famosa e talvez a mais famosa do mundo dessa experiência de futilidade. Eclesiastes entra explicando essa vida fora do propósito de Deus, uma vida fútil ou vaidosa, limpando a nossa alma dessas coisas que o mundo nos atrai. O que acontece? Salomão, ele estava falando que aqui nessa introdução, no livro de Eclesiastes, ele fala que uma vida, tudo que ele pensava, isso a gente vai falar aqui, né? E eu sempre estou falando isso em meio às pregações, tudo que ele pensava, ele tinha, e via que tudo era vaidade, e correr atrás de nada, correr atrás do vento. No final da vida dele, ele diz que uma vida, ele explica, e na verdade esse é praticamente um resumo do livro de Eclesiastes. Tudo que nós corremos atrás, fora do propósito de Deus,
ele é uma vaidade e correr atrás de nada. E ele pensava, por exemplo, tudo que Salomão pensava, ele pensava em mulher, ele tinha mulher, tudo que o olho dele conseguia alcançar, por exemplo. Imagina no dia de hoje, você imaginar uma Ferrari, um iate, um avião. Ele foi o homem mais rico que existiu na Terra. Tudo que ele pensava, ele tinha. E no final ele diz que tudo era vaidade e correr atrás do nada, correr atrás do vento, né? Eclesiastes é uma literatura indispensável, faz uma limpeza geral na nossa alma, removendo a espiritualidade habitual. Aí sim, estamos prontos para a visitação de Deus, revelada em Jesus Cristo. Lembra João Batista, funciona não como uma refeição, mas como um banho. Não é alimento, é limpeza, é arrependimento, é expiação. Consiste na exposição e rejeição da expectativa arrogante e equivocada que podemos viver nossa vida por nós mesmos, de acordo com nossas regras. Então, aqui nessa introdução, nós entendemos que o Eclesiastes, esse livro, ele nos ensina a não repetir os erros que Salomão ele teve, porque às vezes a gente vive uma vida correndo atrás de tantas coisas, né? Mas uma vez que a gente não canaliza isso ao propósito das nossas vidas, a gente acaba nos perdendo no meio do caminho, né? Aqui, Salomão, nós vemos ele meio que depressivo, meio triste diante da situação, porque ele não conseguiu alinhar o seu pensamento com o propósito que Deus tem, que Deus tinha sobre a vida dele, né? Qual é o contexto? Quando Israel vivia seus tempos áureos de paz, depois deve ter, perdão, quando Israel vivia seus tempos áureos de paz, depois deve ter estabelecido seu império, Salomão dedicou tempo e energia para aprimorar a cultura local, em vez de expandir ou simplesmente defender as fronteiras de Israel. Ele promoveu o progresso cultural da sua nação com prosperidade material e cultura erudita, outras culturas, né? Também. E a narrativa de Primeira Reis mostra as grandes realizações de Salomão no comércio e nas diplomacias internacionais, né? Bem como na agricultura e na construção de cidades, fortalezas e do templo, né? Salomão que fez o templo, né? Ele que construiu o templo, né? E nesse contexto, Salomão não teve problema, como Davi, né? Ele foi diplomata, mantendo um bom relacionamento com os reis, e se misturando religiosamente, né, com mulheres e outras religiões. Ou seja, eu já estive falando aqui, o total de mulheres que ele teve foram 1.000 mulheres, né? Esse título tem sua origem nas traduções gregas e latinas do livro de Salomão. Septuaginta usou o termo grego, né, para o seu título. Significa o pregador, alguém que chama ou reúne o povo. O título se refere àquele que se dirige à assembleia, portanto, o pregador, né? Quando nós vemos em Eclesiastes 1, de 1 a 2 e 7 ao 27. Qual é o pano de fundo, né? O objetivo do livro é responder a algumas das mais desafiadoras questões da vida, particularmente aquelas que pareciam contrárias às expectativas de Salomão. Essa característica tem levado alguns estudiosos a concluir de modo equivocado que é um livro de ceticismo. Porém, apesar do seu comportamento
e modo de pensar absolutamente insensatos, Salomão nunca abandonou a fé em Deus, que está lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, né? É, qual que é o objetivo desse livro para a nossa vida, né? Ou seja, por que que eu estou aqui? Deus permite que Salomão é, Deus permite que Salomão fale nesse livro para mostrar que uma vida sem propósito acontece com unicamente uma perspectiva humana, uma vida sem graça. Nesse pano de fundo, ele mostra que uma vida, quando nós vivemos uma vida sem propósito, uma vida sem estar canalizada à vontade de Deus, nós vivemos, por mais que nós fôssemos milionários, ricos, nós vivemos uma vida sem graça, né? Eu sempre digo aqui que um dia eu fui na casa de um milionário e esse milionário ele falou para mim, André, eu trocaria a minha vida pela sua, né? E o cara não era milionário, ele era multimilionário, né? E ele falou para mim, eu trocaria a minha vida pela sua, pela paz que você carrega. Eu não consigo carregar essa paz. Isso é você correr atrás de uma coisa que não faz sentido. Você correr atrás de uma coisa que não te traz alegria, né? A Bíblia fala também o que é dado é cobrado. Em cima do que você recebe, o Senhor ele fala assim, olha, eu estou te dando isso para você canalizar com o meu propósito. Porém, você não está canalizando o peso do que eu estou, do que você recebeu, ele também vem sobre as suas costas, entende? O peso, quanto mais é dado para aquela pessoa, mais é cobrado, entende? Visão geral. Quem foi o autor do livro? Salomão. A data foi de 930 a.C. O propósito foi demonstrar que a vida vista unicamente a partir da perspectiva humana resultará em pessimismo e oferecerá esperança por meio da obediência humilde e da fidelidade a Deus até o dia do julgamento final, né? Se nós vermos nossas vidas do nosso entendimento, a vida não nos oferece nada com a nossa perspectiva humana. Ele até cita várias vezes aqui debaixo do sol, né? Quando que dá a entender que ele está falando debaixo do sol da perspectiva sol para baixo, né? Mas na perspectiva vamos dizer assim, nós e Deus é acima do sol, né? Então, é essa perspectiva que Salomão nos dá, né? E na visão geral, quando existem algumas verdades fundamentais, né? Quando o que nos resta são os esforços e a perspectiva humana, a vida parece não oferecer esperança ou significado. Eu vou só dar uma pausa aqui e lembrar que muitas vezes a gente vive uma vida que não tem sentido, né? A vida que não tem graça, não tem sabor, né? Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas. Esses dias eu estava até vendo um jovem na escola, evangelizando uma escola. Ele tem um trabalho muito lindo e é aí no Brasil. E ele sempre chega nas escolas e pergunta, em meio às músicas, às pregações, ele pergunta para os jovens: quantos de vocês aqui já pensaram em se matar? E você vê um monte de adolescente levantando as mãos, né? Então, quando a gente se prende à perspectiva humana, a vida não tem graça. Se nós não temos esperança num algo vindouro, numa salvação, na vinda de Jesus, se nós não colocamos os nossos corações, investimos tempo e não desenvolvemos a nossa fé, pedimos até ao nosso Senhor que Ele venha colocar em nós, aumentar até então a fé, porque tudo vem do Senhor.
a gente vive uma vida sem graça, que é o que está dizendo aqui nessa visão geral. Quando o que nos resta são os esforços e a perspectiva humana, a vida parece não nos oferecer esperança ou significado. Não temos significado. Os seres humanos não conseguem nem mesmo começar a sondar a sabedoria divina que sustenta e controla todas as coisas. Quando as limitações humanas são reconhecidas, o fiel passa a ter uma visão divina da vida pela renovação da sua reverência a Deus e fidelidade aos seus pensamentos, né? Para poder entender, para compreender Eclesiastes, precisamos ter em nossa mente a expressão debaixo do sol, que é o que eu tinha falado, né? Que é uma perspectiva da Terra, uma perspectiva humana, né? Uma esfera humana que aparece 20 e não são 20 vezes, são 29 vezes aparece esse termo debaixo do sol. No texto indica a perspectiva geral adotada pelo autor, cuja pesquisa se restringiu apenas à esfera humana. O autor se propõe resolver o enigma da vida do homem, mas o faz baseado em seus próprios recursos intelectuais, sem a ajuda de Deus. Então, nós entendemos aqui que debaixo do sol 29 vezes aparece no livro de Eclesiastes, ou seja, a nossa perspectiva ela precisa estar acima do sol, né? Significado e mensagem. A sabedoria de Eclesiastes reside no modo de lidar com esta vida e até mesmo prosperar nela, né? Apesar da sua brevidade e aparente futilidade, embora não somos capazes de compreender todas as ações divinas, nem o propósito de nossa existência. Eclesiastes garante que o nosso Deus soberano está firmemente no controle de tudo o que acontece, tanto nas coisas boas como nas tragédias. Aquele que confia em Deus deve considerar a aparente futilidade da vida um incentivo para realizar com diligência e sabedoria tudo o que puderem enquanto estão vivos e ao longo do caminho desfrutar as boas dádivas do Senhor, né? Aqui nós entendemos que esse livro ele nos ensina a lidar com a vida, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Porém, não há como enxergar as coisas, não há como enxergarmos debaixo do sol ou em perspectiva humana. Deus quer que desfrutamos das boas dádivas dele. Nesse livro, Salomão dizia: tudo que eu pensava eu tinha e vi que tudo é vaidade e correr atrás de nada, correr atrás do vento, pois as perspectivas teria que ser acima do sol. Isso é igual a propósito. Tudo isso é igual à alegria que Jesus pode colocar em nós. Ou seja, somente Jesus ele consegue nos dar a alegria, né? Não, nós não conseguimos com o nosso corpo, com a nossa intelectualidade, com o nosso fazer, atingir uma plenitude na alegria do Senhor. Agora, uma vez que nós canalizamos todas as coisas, por mais que nós tenhamos ou não tenhamos recursos humanos, recursos como Salomão teve, mas se nós canalizarmos tudo que nós temos, tudo que nós somos, ao propósito do Senhor, entendendo a existência acima do sol, com certeza nós vamos ser bem-sucedidos, felizes nessa terra, né? Bom, a questão, significado e mensagem. A questão é inevitável, é inevitável.
porque Deus determinou que fosse concluído na Bíblia um livro que não apresenta nenhuma perspectiva acima do sol. Em primeiro lugar, para evitar que as pessoas passem pela desanimadora experiência de Salomão de procurar a realização onde não existe. O ser humano acredita de modo instintivo ser capaz de encontrar alegria em coisas boas, como riquezas, diversões e viagens pelo mundo, ou em coisas ruins, como drogas, álcool e imoralidade sexual. Entretanto, o livro demonstra o fracasso dessa aventura por meio da experiência de alguém muito mais sábio e rico que qualquer outra pessoa que já viveu. Ao meditarmos sobre a experiência de Salomão, podemos evitar todas essas frustrações e desperdícios de dinheiro e esforços, e, em vez disso, procurar satisfação verdadeira naquele que vive acima do sol. Quem é ele? É o Senhor Jesus, né? Eu já estive falando sobre isso. Recapitulando, porque eu acabei adiantando, no livro ele nos ensina a lidar com a vida, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, porém não enxergamos debaixo do sol. Ou na perspectiva humana, Deus quer que desfrutamos das boas dádivas dele. Nesse livro, Salomão dizia: tudo que eu pensava eu tinha e vi que tudo é vaidade, correr atrás do vento, pois a perspectiva teria de ser acima do sol. Isso é igual ao propósito. E tudo isso é igual à alegria que Jesus pode colocar em nós, né? E nós vemos aqui nesse livro que ele é bastante repetitivo. Salomão ele é bastante repetitivo em falar embaixo do sol, embaixo do sol. Ele falava que, olha, tudo que acontece debaixo do sol é vaidade, tudo que acontece debaixo do sol que não transcende aos céus, todas as coisas que não nos conecta ao propósito, ela é vaidade, é correr atrás de nada. Você está levando uma vida sem sentido, né? Sem sentido eterno, né? O significado e mensagem. Eclesiastes nos desafia a refletir com profundidade a respeito das questões extremamente básicas. A vida e tudo que ela abrange parece um vapor sem sentido, algo que hoje está aqui e amanhã desaparece. Nem por isso, contudo, nossa existência precisa ser desprovida de propósito. Eclesiastes recomenda que busquemos sabedoria em um modo de vida justo e encontremos propósito em nos lembrar do nosso Criador e em guardar os seus mandamentos. Assim, teremos alegria na vida que Deus nos deu. Cristo está de Gênesis a Apocalipse, com sabedoria, conforto nos momentos difíceis e intercedendo por nós. Jesus ele está em todo lugar, né? Nós vemos aqui que Cristo ele está em todos os lugares, né? De Gênesis a Apocalipse, né? Esse livro relaciona-se com Cristo de várias maneiras. Primeiro, em sua primeira vinda, Cristo, que é a sabedoria de Deus, que está em 1 Coríntios 1, 24 a 30. E ele revelou a sabedoria àqueles que o seguiam. Por meio da fé em Cristo, temos acesso à sabedoria de Deus, né? A gente vê que nos livros anteriores, como de Provérbios, o próprio Jesus, a gente vê o próprio Salomão falando de Jesus. Ele fala: a sabedoria, estava nas bases da terra,
Quando a terra estava sendo formada, eu estava com ele. A sabedoria estava com ele, né? E aqui ele faz uma inversão. Ele fala assim: olha, sem essa sabedoria, sem essa transcendência acima do céu, é, a nossa sabedoria ela não tem valor nenhum. E a gente vê aí ainda mais alguns versículos falando de Cristo em Eclesiastes, né? Segundo, mesmo com a vinda de Cristo, Eclesiastes nos faz lembrar que os filhos de Deus ainda vivem como forasteiros nesse mundo. Está em 1 Pedro 1:1. Apesar de termos sido perdoados dos nossos pecados, vivificados em Jesus Cristo, ainda vivemos entre profundas frustrações e tensões, até que Cristo coloque um fim na a presente era, né? Enquanto isso não acontece, os enigmas da vida às vezes são tão grandes que não sabemos nem mesmo como orar, mas podemos ter confiança em meio às nossas lutas por saber que o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, ora por nós. Então, Jesus ele está em todas as partes da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Ele está. Toda a Bíblia aponta para Cristo, né? Ah, mas lá em Esther não aponta para Cristo. Eu não vejo a história de Jesus ali. O livro de Esther é o livro que mostra ela entrando, ela se preparando para o encontro com o rei e colocando as roupas. Então, quer dizer, resumo, todo o livro da Bíblia aponta para Cristo. E Eclesiastes também, né? Quando ele fala que nós não conseguimos transcender apenas com Jesus, nós conseguimos transcender, né? E aí nós temos as aplicações, né? Temos várias aplicações para esse livro, né? Então, eu vou estar lendo todas as aplicações e depois vou estar fazendo um resumo, né, dessas aplicações no livro de Eclesiastes, ok? Eclesiastes 2. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. 3. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 4. Amontoei, isso está tudo em Eclesiastes 2, tá? E esses são os versículos. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouro dos reis e das províncias. 8, né? E tudo quando desejava aos meus olhos, eu não lhe neguei, nem privi o meu coração de alegria alguma. 10. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele fala muito sobre debaixo do sol. Vamos lá. Eclesiastes 3. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Isso está no 3,14. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra de Deus. Fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes 3:11. 4. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Ou seu companheiro, mas o seu companheiro, né? Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 6, 9 e 10. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Deixa eu só abrir aqui um parênteses que ele está falando, que também na segunda parte, no caso no versículo 9, 10 e 12, 9, 10 e o 12, ele fala sobre a unidade, sobre nós estarmos andando juntos. Aqui são usados em vários casamentos, né? O cordão de 3 dobras, ele não se parte facilmente. Isso é levado, nós vemos muitas cerimônias onde que os pastores usam isso, que também serve para o matrimônio. Por exemplo, quando um homem casa com a mulher, é melhor que Jesus esteja no meio dessa união, porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Mas isso também vale para os relacionamentos. É melhor nós estarmos juntos do que andarmos sozinhos. Nós vemos que o leão, quando ele quer pegar um animal grande, ele primeiro ele começa a afastar um animal do local, porque quando eles estão juntos, o leão não consegue atacar um búfalo, porque eles atacam os leões. Mas quando ele começa a afastar colocar um para o canto, ele fica mais fácil de ser presa. Então é isso que o provérbio está falando, aliás, Eclesiastes está falando aqui, né? Que é melhor nós sermos 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, se um cordão de 3 dobras é mais difícil de estourar, né? E melhor a mão cheia de descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, que diz Eclesiastes 4:6. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, né? Eclesiastes 5:1. Quando você estiver diante da presença do Senhor, ouça o que o Senhor está falando, o Senhor está usando as outras pessoas, medite no que o Senhor está falando, né? Quando entrardes na casa de Deus, quando você estiver diante de autoridades espirituais e elas estiverem falando, né? É melhor você prestar atenção no que o Senhor está querendo dizer para você do que oferecer sacrifícios de tolo. E não se precipite com a tua boca, nem com o teu coração, e nem com o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas suas palavras. Aqui, Eclesiastes está falando para nós não fazermos votos tolos, né? Votos que a gente não vai, que nós não cumpriremos, né? Porque muitas vezes Deus ele não está te cobrando nada, ele não está te pedindo nada, mas você fala, não, hoje eu vou fazer um voto, seja lá ler a Bíblia inteira, seja lá fazer um jejum, seja lá fazer alguma coisa, mas chega no meio do caminho, a gente desiste. É isso que Eclesiastes está falando. Então não faça nenhum tipo de voto precipitado, não faça nada disso. Se você for fazer alguma coisa assim, se você tiver no seu coração o desejo de estar fazendo algum voto ao Senhor, então cumpra esse voto, né? Cumpra, leve ele até o final. Eclesiastes 7. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos os aplicam ao seu coração. Essa daí é pesada, né? Porque quando a gente vai para um velório, ali a reflexão, né? Nós refletimos. E existe uma outra passagem que fala que ali no velório há reflexão, nós paramos para pensar em nossas vidas, e é fato, né? Salomão, ele está falando assim, olha, é muito melhor você estar indo numa casa onde há luto do que outra onde que há festa, banquete, porque ali onde que há banquete, você não reflete, você não pensa, você não se coloca no lugar daquela outra pessoa, você aprende muito mais em um velório, e o seu coração está mais preparado, está mais sensível às coisas do Espírito Santo do que você estar numa festa, estar bebendo, estar
se divertindo ali, praticamente a sua mente ela fica meio que vaga, né? Fica meia vazia, né? E nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esse. Essa passagem de Eclesiastes 7, versículo 10, ele é muito profundo, porque nós vivemos em um tempo que é de glória em glória, nós como cristãos. Então a gente nunca pode falar o dia anterior foi melhor do que o dia de hoje. Porque se nós vivemos em uma crescente de glória em glória, e cada vez mais nós chegando perto ou do arrebatamento, ou de uma certa forma nós nos encontrarmos com Jesus antes do tempo, então nossos dias sempre tem que ser como uma escada, a gente sempre sobe um degrau, né? A gente nunca pode trazer à memória, a gente sim, temos que trazer à memória o que nos dá esperança para os dias maus, mas o dia de hoje, ele está querendo dizer, é bem melhor do que o dia de ontem. Por mais que um tempo atrás você passou por um momento de alegria, você passou por um momento mais feliz, mas o dia de hoje é melhor do que o dia de ontem. Então, e eu digo a você que o nosso futuro ele está intacto. Ninguém mexeu nele ainda. Cabe a nós pegarmos o futuro com sabedoria e transformar ele para que o nosso futuro seja melhor do que o tempo passado. Nós estamos aqui para governar. Deus nos fez governador. Eu estava lendo, eu só reforcei essa passagem na Bíblia, eu leio novamente, estou lendo a Bíblia em 4 tempos, né? Eu estou lendo Novo Testamento, meio da Bíblia e Velho Testamento, Novo Velho Testamento, meio da Bíblia. E eu voltei lá para Apocalipse novamente, para ler novamente. E o Senhor, depois que Ele fez todas as coisas, Ele nos colocou para governar toda a terra. Você está governando? Você está caminhando? Deus, Ele te fez assim. Ele te fez como um governador das coisas, né? E você está governando, você está reinando nesse tempo, tanto na parte espiritual, porque Jesus também falou: meu reino não é desse mundo, mas porém ele nos abençoa em todas as coisas. Então, uma pergunta que eu faço: nós estamos governando? Temos que governar, queridos. Nós nascemos para andar de step by step, degrau por degrau, subir cada dia mais, entende? E cada dia nós temos uma esperança, uma expectativa melhor, né? As coisas podem estar pegando fogo, mas a nossa motivação é saber que o Senhor, em todas as coisas, além dele nos suprir, ele está nos preparando para um dia melhor. Eclesiastes 8. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Provérbios 8, 12. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Vamos para a próxima. Eclesiastes 9. Em todo tempo sejam alvas tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Esses 2 versículos, eles são muito, todo Eclesiastes, ele é muito importante, porém, existem versículos que são versículos chaves, né? Aqui, Salomão, ele está falando: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O que que ele está querendo dizer? Em todo tempo, procure atingir a santidade. Procure estar com as suas roupas limpas diante do Senhor. Nós estamos, cada dia mais, procurando limpar as nossas roupas. E também que não falte óleo, não falte unção sobre a sua cabeça. E a unção, a gente precisa entrar em locais, entrar em lugares assim, como
A unção ela vem por intermédio de provações, né? Como uma azeitona. A azeitona, para ela poder ser transformada em um azeite, ela precisa passar por um processo de trituração e ele é esmagada, ela é triturada. E depois de um tempo, quando a gente fala assim, ah, mas Deus não está me ouvindo, eu falo, Deus não fala nada, fica quieto, você vai nas igrejas, você vai para os locais escutar a Deus. Eu lembro quando a gente estava para mudar para cá, toda porta de igreja eu entrava para ver se Deus falava alguma coisa. E muitas vezes assim eu perguntava, o que que você escutou na igreja? Nada, Deus não falou nada. Falou outras coisas, mas não referente a isso, ele não falou nada. Mas às vezes, quando a azeitona ela é esmagada, Deus, o homem que prepara o azeite, ele coloca aquele óleo para decantar, né? Ele fica parado, o óleo fica em um espaço, num recipiente, e toda a sujeirinha começa a descer, e depois o óleo fica todo puro. E fica umas poeirinhas, algumas sujeirinhas na parte de cima do óleo. Ele vai lá com uma peneira, ele tira, mas isso é um processo do óleo ter que ficar parado. Então a unção, muitas vezes, ela vem por intermédio de um sofrimento, de uma situação que Deus, você fala, não, não sei por que que isso está acontecendo na minha vida, mas você ora mais, você busca mais, isso é Deus te provando e Deus fazendo com que o óleo ele venha, ser purificado, né? E Salomão ele está dizendo aqui, em todo tempo sejam alvas tuas roupas, brancas, limpas as suas roupas, e nunca falte o azeite, nunca falte unção sobre a sua cabeça. E tudo quanto vier à tua mão, para fazer, faze-o conforme as suas forças, né? Em outros versículos fala, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E no nosso trabalho, nos nossos locais, né? A gente tem feito as coisas como se fosse para Deus. Nós temos nos dedicado, ou temos dado desculpas, é isso, é aquilo outro, é um problema, né? Então, nós temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, seja onde for, né? Nós temos que dar o nosso melhor. Eu falo isso para mim também. Eclesiastes 12. De tudo que se tem ouvidos, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra. A juízo toda a obra, perdão, porque Deus há de trazer juízo a toda a obra. E até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, ele está nos aconselhando aqui, a gente está chegando no final do livro, né? E ele está nos aconselhando, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eu sempre falo aqui que essa palavra temor é uma palavra-chave, né? O temor significa um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. E se teve uma pessoa que falou sobre temor, foi Salomão, que ele aprendeu muito com Davi e ele falou bastante em seus provérbios, né, sobre sabedoria. E o primeiro provérbios que Salomão fez, que é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que ele diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus ele tem promessas em cima da palavra temor, temer a Ele, ou seja, respeito, profundo respeito e obediência. E ele diz que nós temos que guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Nós temos essa obrigação de guardar todos os mandamentos. Mas por que nós temos obrigação? Para o nosso bem.
E pode ter certeza que quando nós guardamos os nossos mandamentos, guardamos os mandamentos do Senhor em nós, perdão, quando nós guardamos, nós escondemos a palavra do Senhor em nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Tudo que é impuro é o mesmo que você pegar e jogar umas cinzas de cigarro, um exemplo, dentro de um copo vazio. Aí você começa a colocar água naquele copo. Aquelas cinzas elas vão subir e daqui a pouco aquele copo transborda, aquela cinza vai sair. A Bíblia ela usa a Bíblia ela falando dela mesmo, ela fala que ela é como água, né? Nós dependemos da palavra de Deus, nós dependemos do Senhor, nós dependemos de guardar os mandamentos do Senhor, né? E temor é isso. Temor é um sentimento de profundo respeito a Deus. Aquilo que eu vou fazer, será que agrada a Deus? Todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, imagina que Deus está do seu lado ali, né? Será que aquilo, como que Deus estaria olhando para você diante daquilo que você está fazendo? Seja lá o que for. Ou adorando a Deus, ou você sozinho em casa, ou você em um outro lugar com uma outra pessoa. Então, se você olhar com esse parâmetro, imaginar que Jesus está ali daquele lado, como que ele olharia? É o que diz a palavra. Teme a Deus, ou seja, tenha um sentimento de profundo respeito e obediência a Ele e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem, né? E porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, seja bom ou quer seja mal. Está em Eclesiastes 12, capítulo 13 e 14. Tudo que nós fazemos, o Senhor vai trazer à luz. Quer seja boa ou quer seja ruim. Ele vai trazer à luz. Eu creio assim que no dia da vinda do Senhor, ele vai, tipo assim, eu me arrependi no último minuto. Nós vamos entrar direto no céu. Nós não vamos precisar passar por um julgamento. Um julgamento, a Bíblia ela já tem falado sobre isso, né? Ela tem falado que é, Deus ele coloca todas as coisas na terra para a gente poder entender como é o céu. Então, na terra nós temos aí um advogado, um promotor, um juiz. O juiz vai julgar a causa, o advogado vai defender a causa e o promotor vai acusar, dependendo da situação. Então, eu creio que quando Jesus voltar e nós reconhecermos que nós fomos batizados, nós somos remidos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, a gente não vai ter culpa, porque o sangue de Jesus já nos perdoa. Então o diabo ele não vai ter poder de nos acusar. Agora o julgamento vai ser para aqueles que não vai ter como escapar, porque Deus ele não vai contra a sua palavra. Então ele vai colocar diante e mesmo assim ele vai falar: "Olha, meu filho, eu creio que Deus ele vai sentir assim uma tristeza profunda de não levar as pessoas para o céu. Ele vai falar: "Meu filho, eu não posso ir contra a minha palavra." E diante disso tudo, olha o que aconteceu. Eu creio que vai ter um telão, né? Um telão da nossa vida. As coisas escondidas, as coisas aparentes. Ele vai também mostrar as coisas boas que você fez, que eu fiz, mas depois nós vamos ser julgados conforme a nossa obra, né? E Eclesiastes ele está querendo dizer isso, né? Ele está querendo dizer porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Opa, eu passei errado. Então, a aula de hoje acaba aqui,
E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu deixei o tempo passar um pouco devido a gente estava fazendo aqui, tentando colocar o estudo, a gente acabou não conseguindo, mas está aberto se alguém tiver alguma pergunta. Queridos, nós temos esse estudo, ele vai continuar no link, tá? Então, você que quiser estar acompanhando novamente, o vídeo vai estar no YouTube e tá tudo naquele appzinho naquele link que o Pedro desenvolveu. É só você clicar lá no estudo, na leitura. Isso é muito bom. A gente está fazendo uma explanação geral da Bíblia e eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. E qualquer dúvida, nós estamos aqui abertos para responder as dúvidas que vocês tiverem. Se eu não tiver condições de responder, com certeza eu vou estar buscando autoridades que possam estar nos instruindo. Nós estaremos aprendendo juntos mais da palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe sua noite. Vamos estar orando para que o Senhor ele cele esse ensinamento no seu coração. Presbítera Zaira, a senhora está aí? Tô ligada. Tá ligada. Tá ligada. Então, ore para nós, por favor, presbítera. Amém. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos, ó Pai, onde uma porção da tua palavra entrou na nossa mente, nosso coração, Pai, nos despertando, Senhor, para cada dia mais buscar na tua palavra a direção para as nossas vidas, tanto espiritual quanto a nossa vida aqui na terra, Pai. Quanto ensinamento maravilhoso, Pai. Senhor, a tua palavra diz que é como se achar um tesouro, Pai. E muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento, Pai. Não foi falta, Senhor, de Salomão ter deixado estas palavras, Senhor, ensinada para nós, Senhor, na prática e na teoria, porque ele viveu isso, ele teve experiência com isso, Pai. E ele deixou para nós, Pai. Nós temos negligenciado, Pai, de estudar a tua palavra, para que ela venha, Senhor, ser luz para o nosso caminho, Pai. Senhor, mas hoje nós aprendemos mais um pouco da tua palavra, aprendemos, Senhor, como nós ter compromisso com o Senhor, Pai. Abrir a nossa boca para falar somente aquilo que é da vontade do Senhor e que nós sabemos que é a verdadeira palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor André, Pai, de toda a família que está empenhada, Senhor, a Senhor nos conduzir através do ensinamento da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que a tua bênção venha, Senhor, sobre cada vida, Pai, e que o óleo do Espírito Santo, Pai, não falte sobre a nossa cabeça, para que nós sejamos, Senhor, iluminados pelo teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é tão maravilhoso, Pai. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para vencer aqui na terra, Pai. Não falta nada para nós, Pai. É só nós confiarmos em Ti, estudar a Tua palavra, Pai, como, Senhor, um guia para a nossa vida, Pai. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque, Senhor, nós temos certeza, Pai, que nós necessitamos da tua palavra, Senhor, para chegar até o final desta caminhada. Dias difíceis virão, Pai, mas se nós estiver com a tua palavra na nossa mente, nosso coração, Pai, nós não vamos desistir, Pai. Te agradecemos, pedimos uma noite cheia da tua graça sobre as nossas vidas, sobre a família do pastor André aí nos Estados Unidos, Senhor, e aonde, Senhor, tiver um aluno,
Senhor, ouvindo esta palavra, que eles estejam também guardados, Pai, debaixo do teu esconderijo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, presbítera. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe a Amém. vida de cada um. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Ficam na paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.